Fechou. O Marcão já começa na produção aqui com uma pergunta tranquila, Piva. Em termos de tamanho de carreira, Lúcio Gonzalez pode ser comparado a Bellini e Djalma Santos? Que é isso? Que são paralelos históricos, Forte, né? Sim. É que aí eu acho que a gente tem que pensar assim, todos esses têm carreiras internacionais. O Bellini e Djalma Santos, 2 Copas do Mundo, o Djalma Santos especialmente apontado até hoje por muitos como um dos melhores da posição na história. Então eu acredito que mundialmente, embora o Lúcio seja idolatrado em Portugal, idolatrado na França, a gente é que por mais próximo que tenha ficado do Lúcio, a gente não faz ideia o carinho que o torcedor do Porto tem por ele, o carinho que o torcedor do Olympique de Marselha tem por ele, mas mundialmente falando, coloco ele abaixo desses dois, por conta da Copa do Mundo e por conta da representatividade, especialmente do Djalma, que é apontado por muitos como o melhor da posição, um dos melhores da posição de todos os tempos até hoje. Mas aí, em termos nossos aqui, de Atlético, aí acredito que o Lúcio tem uma vantagem com eles, que é a relação de títulos, que aí é um atleta que foi vitorioso no Atlético, os dois pegaram tempos diferentes do Furacão, e até o momento que a gente vive, né, que a globalização facilita muito aí a comunicação, consegue ter acesso a todos os jogos do Lúcio, do Bellini, do Djalma Santos, tem essa dificuldade de encontrar. Então tento fazer essa divisão. Se for falar num contexto global, um contexto mundial, coloco os dois aí à frente. Se for falar em termos de Atlético, especificamente, aí o Lúcio acaba levando vantagem em relação aos dois, tanto pelo tempo que jogou e pelas conquistas que teve, por tudo que representou ao clube. Pô. Eu acho que muita gente não conhecia o Lúcio antes dele vir e não deu tanto valor e não aproveitou o quanto deveria ter aproveitado o Lúcio Gonzalez no Atlético. Eu não sei se você concorda, Marcão, mas eu, desde o início, desde quando chegou ele chegou aqui sabendo quem ele era, sabendo o status que ele veio, principalmente com relação à Argentina, né? Ele sendo um argentino, o tamanho dele na Argentina, eu desde o início já me tornei fã dele antes dele dar a resposta no campo. É meio sacanagem isso, porque eu vivo reclamando dos caras que ficam pagando pau pra gringo sem o cara jogar, né? Tem o Davi Teranza aí que tá todo mundo amando o cara já. Mas eu acho que alguns atleticanos podiam ter aproveitado um pouco mais ter esse cara no elenco. Eu acho que é aquela questão, quando o Paulo Autor traz ele lá em 2016, ele fala do animal competitivo. O Lúcio é um cara muito competitivo, muito bom de grupo, é um cara que traz a experiência dele muito pros jovens, pra dentro do elenco, pra dentro do vestiário. É um líder por natureza e tem uma carreira que fala por si só. Então acho que esses fatores... ele jogar no Atlético aliado a esses fatores, eu acho que é algo que, como você disse, teve torcedor que não aproveitou tanto o Lúcio aqui. Eu, pra ser bem sincero, quando ele foi anunciado, eu achei bem diferente, não parecia nem o Atlético contratando, assim, pela idade, ok e tudo mais, mas não era um jogador que precisava se recuperar na carreira, era um jogador extremamente vitorioso, que deve ter tido N outras possibilidades no próprio país dele. Ele resolve vir jogar no Atlético e constrói a história que construiu aqui. Então eu acho que é um jogador gigantesco dentro da nossa história. Por isso que eu queria trazer essa comparação a Bellini e Djalma Santos, porque ele é um cara consolidado internacionalmente, os outros jogadores também. São outras épocas, obviamente, mas em termos de Atlético, o Lúcio, ele, além de ser um jogador gigante, ele acho que faz parte de um novo momento do clube. Ele simboliza um pouco esse novo ciclo que o Atlético está vivendo nesses últimos anos, principalmente em termos internacionais, de presença internacional, de estar disputando várias Libertadores, sempre estar numa competição internacional, venceu uma competição internacional, né? Fez jogos históricos como aquele 3-0 no Boca. Então acho que o Lúcio simboliza muito desse novo ciclo do Atlético. Por isso que para mim ele é um ícone, ele é até acima de um ídolo simplesmente, porque ele é realmente um jogador que marcou essa época do Atlético.